Então, o ponto é, a gente... Deixa o pessoal entrar aí. O ponto começa a olhar para o movimento guiado. Deixa eu ir cumprimentando todo mundo. Voltou, eu caí feio, hein? Caí feio. O ponto é, vamos parar de falar só de exercício, vamos parar de falar só de músculo, não tem problema de falar sobre isso, mas só falar disso é ruim. E vamos tentar sempre pensar se determinado exercício, tô pegando a bola, tô pegando a máquina, mas a gente vai sair da máquina também. Determinado exercício é consistente com a função muscular dele em pé, a vida é em pé, num determinado movimento, geralmente você vai ver que não. Isso, e de novo, só para fechar o raciocínio. Boa noite. Eu não estou dizendo que não é fortalecimento, não estou dizendo que não vai ter hipertrofia, é tudo isso, vai ter. É consistente com a função muscular? Não é. Vou além. Se você sabe que para você ter um determinado movimento, ou seja, na musculatura agonista, você sabe que quem desacelera o mesmo movimento é o antagonista. Então, se você, em máquina você não consegue controlar isso, se você sabe que determinado grupo muscular vai ser mais utilizado por uma máquina, você talvez só esteja aumentando o problema. Cada vez você está criando menos movimento, menos ferramenta para o seu aluno se mover. Porque você está aumentando muito a diferença, seja de força, de encurtamento, de tensão, entre a musculatura agonista e antagonista, certo? A cadeira é um problema. Por exemplo, quem faz a flexão de quadril são os flexores de quadril. Mas não são só eles. Quem desacelera são os extensores do quadril. E geralmente, vamos falar do ombro, por exemplo. Por que as pessoas têm lesão no manguito? Geralmente a lesão é atrás se você faz um movimento para frente com o braço, com o ombro. Porque é quem desacelera. Então os caras estão fazendo muita força no supino, muita força em medicine ball e não sei o que, e cabo pra caramba, e crossover para jogador de vôlei. Beleza, o cara tá muito forte, de fato. Só que não tem quem desacelere. Não tem quem que estabilize essa musculatura. Então você vê de fato pessoas que conseguem fazer o tal do desenvolvimento, tão conhecido desenvolvimento, com 30 quilos, 32 quilos, 40 quilos, e não conseguem andar na sala de musculação com um kettlebell de 20 quilos em flexão total, né? Estabilizado com extensão de cotovelo. Por quê? Porque ele não consegue estabilizar. Então, e fora tirando a parte de desaceleração. Então, quando eu falo disso, não é nenhum ataque à máquina, eu só estou falando qual é a função da máquina. O propósito da máquina é muito claro, levar um determinado grupo muscular à fadiga naquele trilho para não depender de um professor, porque você não consegue errar. Quanto mais você fizer aquilo, controla intervalo, aumenta a repetição, aumenta a série, beleza. Levou a fadiga, você vai ter hipertrofia. Você não precisa fazer educação física para saber disso, ainda mais com a internet hoje em dia. A questão qual é a função do glúteo? Qual é a função do glúteo médio na corrida? Qual é a função dos paravertebrais num ataque no vôlei? Qual é a função do flexor de quadril na corrida? Qual é a função do tibial posterior na desaceleração da dorsiflexão na corrida? São essas coisas que a educação física deveria estudar. E eu digo educação física porque a fisioterapia teve uma base melhor desse conhecimento, mas como eles tratam com as pessoas sempre em maca, eles são os caras que menos colocam movimento e resgatam através de movimento. Pior, quando pode colocar movimento, coloca o cara em superfície instável. Então,
Que é o meu próximo ponto para a gente terminar. Quer dizer, você olha o tal do treinamento funcional, então vamos lá, vamos tirar o cara da máquina, vamos fazer um negócio em cima de um bozu e vamos colocar o cara para puxar cabo em cima do bozu, eu estou aumentando a instabilidade. Então, e qual é a função muscular disso? Que tipo de transferência que você acha que você vai ter numa simples caminhada? Se o que a gente precisa é de estabilidade dinâmica e não de isometria, e não em cima de uma superfície que você está controlando, que você está pisando em cima do negócio. É esse ponto. Então, a crítica não é, de novo, a crítica não é em cima da máquina. A crítica está em cima do mindset do treinador. Ele quer saber quantos exercícios ele conhece, qual o grupinho muscular ali que está usando, mas ele não quer fazer a conexão com, qual é a função do glúteo? Qual é a função do glúteo máximo, do glúteo médio, do mínimo na corrida? Eu estou falando corrida porque constantemente nossos clientes, hoje é um mercado muito grande, de classe média alta, classe alta, então eu dou muito exemplo da corrida. Se você pegar quem faz triatlon, classe média alta para classe alta, porque, é muita viagem, você precisa de muito tempo para treinar, então, enfim, os equipamentos são muito caros. Triatlon e corrida de rua é muito diferente do atletismo, né? A modalidade atletismo, que é muito mais classe baixa, classe pobre, classe simples, porque você só precisa de um tênis, né? Até para remar caiaque o glúteo tem função. Eu diria o seguinte, cara, se eu tirar o glúteo, o seu glúteo, e te colocar para remar, você não vai conseguir ficar sentado, né? Então, a questão é essa. A visão integrada é que irrita as pessoas. A integração é o que mais tem irritado o treinador. Então, a questão não é perguntar, poxa, que legal o Turkish Get Up. A gente vai discutir muito isso nesse módulo de Kettlebell. Que eu tenho dois propósitos. Eu tenho esse questionamento, eu vou fazer de forma mais profunda e também na prática, né? Então fica muito mais fácil, aí a pessoa aprende. Eu vou fazer esse questionamento, mas o meu propósito com esse módulo é te ensinar o máximo do Kettlebell, mas esse aprendizado não pode ser em cima de um exercício da técnica perfeita, só. A gente insiste muito com isso, mas eu preciso que você comece a ver o Turkish Get Up, do porquê que a gente gosta tanto dele. Para cada posição, quais são os planos de movimento? Você está se movendo embaixo de um peso, então tem muita estabilidade dinâmica. Então, a corrida, você está se movendo e desacelerando constantemente no seu pé e no seu joelho. Você precisa ter estabilidade dinâmica. E não ficar parado em cima de um treco que fica mexendo, achar que a mãe natureza vai fazer essa transferência. Não vai. Movimento é consequência, é manifestação de um processo neurológico. Você precisa resgatar o caminho e resgatar as funções musculares para o cara poder usar aquilo. Então, de novo, pode fazer cadeira adutora, cadeira abdutora para a parte estética, beleza. Tudo é fortalecimento, beleza. Tem alguma função muscular em pé, na corrida, na mudança de direção? Não tem. O mais interessante é você entender qual é a função dos adutores numa aterrissagem no salto. Quais são as funções do adutor em cada fase da corrida ou da caminhada, da marcha. É esse o ponto. Então, qual é a função de toda a cadeia, desde o pé até a escápula, quando você está correndo, porque você tem uma espiral, né? Você sempre tem uma rotação interna de todos os ossos. Então, sim, um pé pronado pode interferir no seu ombro. É isso que a gente precisa discutir cada vez mais. E o Kettlebell, de novo, a gente não pode ver o Kettlebell como
meia dúzia de exercícios, 10 exercícios, falar, esse é pro grupo tal, esse é pro grupo... Porque senão eu tô questionando a musculação e tô fazendo a mesma coisa com o kettlebell, né? Então eu acho que o questionamento tem que ser na área, no processo de pensamento, do treinador. E digo mais, do jeito que a coisa tá indo, tem curso online de kettlebell, do jeito que está indo, daqui a pouco o Marcos Mion vai substituir vocês. Se a gente só pensar em máquina, em protocolo do Arnold Schwarzenegger, o nego vai ouvir um bodybuilder experiente, não você. Entendeu? Então, eu diria que vale a pena. Peraí, deixa eu ler. Eu acho que vale a pena a gente ter essa discussão e também ter maturidade para entender que eu não estou arrebentando com a musculação. Eu acho que a parte estética está ótima. O problema é você achar que só isso vai resolver a tua carreira. Por isso que tem tanta rotatividade de aluno que faz musculação e te contrata. Resolve faz o cara treinar, faz o cara voltar a correr com um cara com hérnia para ver se ele te larga. Só quem tem hérnia sabe. Infelizmente, calma aí, deixa eu ler aqui, galera. Eu sou meio retardado, peraí. Enquanto eu leio aqui, eu procuro, a gente está com um canal no YouTube, o novo. Procura lá Arte da Força, clica, a gente está subindo toda semana. Eu pretendo fazer algumas lives um pouco mais planejadinhas. Eu não estou, pra você olhar, não tenho papel, não tenho nada aqui. Então eu vou fazer umas lives mais preparadas para ser mais enxuta. Aí ela fica fixa no YouTube. Entra lá, tem coisas dos estúdios licenciados, tem coisa dos nossos módulos. E eu estou fazendo o seguinte, eu estou escrevendo mais nos vídeos. Então cada vídeo, clica no texto embaixo. É legal. Outra coisa que está no ar, o site adfvis.com.br. Eu acho que ficou muito legal também. O blog ainda a gente não começou a alimentar, mas eu já tenho um monte de material. Infelizmente as pessoas pensam em músculos como troféu e não usa não sei o que você quis escrever aqui, para movimento. O que eu acho, Júnior, é o seguinte: o aluno tem todo o direito de pensar na parte estética, como eu comecei a live. Todo mundo quer parte estética. Aí eu quero, você quer. A questão é a seguinte: quando uma pessoa vai no médico e ela fala assim, eu quero fazer isso. Não, eu não vou fazer essa ressonância assim, eu vou fazer assim. Não tem isso. O que eu acho que está faltando é um posicionamento do treinador mais sério, mostrando conhecimento, para que você possa, em negociação com o seu cliente, entregar o que ele quer, mas baseado também numa estratégia em cima de função muscular, porque senão esse cara, você vai colocar ele no leg press, você vai ficar conversando com ele, daqui 3 meses ele vai esquecer disso e ele vai cobrar você que o triatlon dele, a corrida dele, o negocinho dele, é a mesma coisa do emagrecimento. Abraça o emagrecimento, fala que você vai emagrecer esse cara, você vai ver o rolo que você vai arrumar para a tua carreira, porque ele vai continuar bebendo, ele vai continuar comendo e você vai se frustrar. Você vai achar cada vez mais que o teu treino não está fazendo resultado. Mas quem que ganha da indústria do açúcar? Quem que ganha do álcool? Então, não se mete com isso, cara. Essa conta tá no nutricionista, entendeu? Não abraça tudo, não. Senão você sai da área antes de você poder fazer um bom trabalho. Deixa eu ver aqui, quem imagina na corrida e os corredores nem prestam atenção no glúteo e nos calcanhares. Gustavo, de novo, eu acho que quem é leigo, tá tudo bem não saber nada. Tá tudo bem. O que eu acho um professor faz uma matéria numa revista, qualquer bosta de corrida, uma revista qualquer, que está mais preocupado em vender anúncio de produtos de corrida do que realmente escrever. Mas beleza, ele contrata um cara e o cara vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma série, faz 2 de 20, depois você passa para 3 de 15, depois 3 de 10, depois você vai para 4 de 8. Leg press, cadeira adutora, cadeira abdutora, cadeira extensora. Você olha todas as máquinas que tem para membro inferior e recomenda.
É esse cara que tem que ser questionado, não é o aluno. O aluno, o cara é advogado, o cara é cineasta, ele não tem obrigação de saber qual é a função muscular do adutor. Ele não tem que saber que o quadril dele funciona no plano transverso. Não é ele. A conta está no treinador. Essa é a minha humilde opinião. É função do treinador mudar a área, escrever textos bons, transmitir conhecimento e mudar, cara. Mudar. Falar, meu, eu não vou escrever isso daqui que você está me pedindo, cara. Vai pro inferno. Gustavo Figueiro. Vejo nas pistas, tornozelos torcidos, é medonho. Parabéns pela ciência aplicada nos seus métodos de treino. Muito obrigado. De novo, eu não estou inventando nada, tá? Eu não estou inventando nada. Para mim, o corpo funciona força de reação de solo e inércia. Né? Então, se você está deitado no chão e você faz uma flexão de tronco, você está usando o abdômen. Se você está em pé e você faz uma flexão do seu tronco, é a gravidade que está fazendo isso, não é o abdômen. Então, se você não entender que o corpo funciona baseado em gravidade, responde à gravidade, força de reação de solo, nos 3 planos de movimento e que acelera e desacelera, aí a gente vai acabar só discutindo exercício. E isso não é conceito do arte da força. Quem começou a falar isso, porque uma vez me perguntaram, mas você tem artigo disso? Eu falei, tenho. Procura por Isaac Newton. Isso é física. José Natal, beleza? Um abraço para todo mundo aí. Deixa eu acenar aqui para Eliana. As dicas são massa, ótimo. Obrigado. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado um pouco da conversa. De novo, entender que resgatar movimento, resgatar força, fazer força, ter estímulo de força, combinando pelo menos mais de 1, 2, 3 articulações é fundamental. E isso é na natação, isso é para o corredor e isso é para o cara da musculação. O que eu gostaria de ver é mais mobilidade, mais função muscular na galera da musculação. E todo professor de educação física entender que a cadeira adutora, a cadeira abdutora, supino, leg press, cadeira extensora, você está dando para conseguir uma fadiga muscular e para você ter um estímulo de força naquele movimento, naquela direção. E que em pé e com função de desaceleração, por exemplo, você desacelerar o corpo numa corrida, desacelerar o corpo depois de você tacar uma bola de tênis para frente, não é só o lançamento, é a desaceleração. Entender que você não lançou a bola de tênis com o braço, mas com toda a rotação do tronco, do quadril e com o posterior de coxa e que começou no pé. Se você entender isso, aí, quando você for usar uma máquina, você sabe que é puramente para aquele fim. Não achar que isso vai resolver ou que vai transferir algum tipo de benefício, porque a função muscular, o que acontece em pé, numa corrida, estabilização, não acontece no driver que o cara criou na máquina, entendeu? Eu acho que eu fiquei claro, não sei se eu fui claro, né, meu? Também são 11 e pouco da noite, tá brincando. Bom, galera, eu espero que todo mundo fique bem aí. Módulo de Querobel chegando, módulo de Querobel 1 chegando aqui em São Paulo e depois em Maceió. Vamos bater bastante em cima dessa questão da função muscular para a gente já passar o pacote completo, né? Vamos olhar o swing, como um tremendo exercício de quadril, mas por que ele é tão bom? O que muda fazer o terra e o swing? Por que fazer o Turkish Get Up? Porque está na moda? Não, vamos olhar fase por fase, plano de movimento, estabilização de ombro. Então o módulo de Querobel vai ter cada vez mais essas duas frentes. Ensinar você o Querobel, a técnica, refinar isso, melhorar, você entender aonde você está errando para você também treinar o seu olho quando você tiver com essa ferramenta aí pela frente, mas também entender os porquês. Por que a gente gosta tanto de Querobel?
Por que que um agachamento simplesmente com barra e um terra em pegadas diferentes, em barras diferentes, por que que isso não vai, por que que não resolveria? Por que que vocês gostam tanto de kettlebell? Não só de kettlebell, mas por quê? Então, com certeza, em cima de função muscular, vai ter essa pegada cada vez mais. O que você mais indica? CrossFit ou musculação? Para quem? Por quê? Quem é? Em qual CrossFit? Se eu pegar a marca CrossFit, para mim a marca me diz que machuca. Talvez você seja do CrossFit, você fale assim, ou da musculação, não sei, do CrossFit, e fale, não, CrossFit depende do box, né, que vocês chamam, ou que o CrossFit chama. Então, se depende do treinador, eu vou dizer que não sei. Eu diria que musculação, só musculação eu não indico. Eu acho que estão exagerando em CrossFit. Acho que é por aí. Eu não consigo pensar de forma binária, tipo musculação ou... é a mesma coisa que você me perguntar spinning ou corrida. Você pode fazer os dois, nenhum dos dois é completo. Se você me falar assim, eu vou fazer pilates, yoga ou musculação, nenhum dos três é completo, né? Acho que na escola deveria começar capoeira, todo mundo deveria ter vivência de capoeira. E a questão é a educação física. A gente precisa melhorar muito o nível, a interpretação do treinador, do professor. Acho que tem coisas... Não é musculação, para mim, é simplesmente uma modalidade. Se você me perguntar treinamento de força, sim, todo mundo precisa de fazer treinamento de força. Quanto mais velha a pessoa, mais treinamento de força. O corredor precisa fazer força? Precisa. Precisa treinar força? Precisa. Ele precisa de volume muscular? Não. Ele precisa de algum protocolo ou algum método de hipertrofia para corrida vindo da musculação? Não. Talvez até atrapalhe. Então, é uma pergunta muito complexa para ter uma resposta simples. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí. E aí, vamos combinar e fazer mais live. Eu tô correndo com o YouTube. Entra no YouTube Arte da Força. Valeu, galera. Deixa eu ler aqui, calma aí. Vídeos e áudios do Arte da Força no YouTube estão muito bons, ajudando bastante a relembrar e ensinar muitas coisas cada vez mais. Sim, você que fez todos os módulos, essa é a ideia. Essa é a ideia. Galera, vamos ver o corpo como um só. A discussão não pode começar a partir eu sou dessa modalidade, você é da outra. Não começa por aí. Não começa por aí. A pergunta está em o que eu vou usar, ou seja, a pergunta não é qual... eu fiz um curso de TRX, então eu aprendi 15 exercícios de TRX, então minha aula, 80% da aula vai ser o TRX. Não. A linha de raciocínio eu tenho um determinado aluno que eu preciso fazer isso, isso, isso. Como que o TRX pode me ajudar a resgatar isso? Que seja escorando o teu aluno. Talvez você não use nenhum exercício do TRX, mas talvez possa ser um acessório. Então, a nossa linha de trabalho toda a ferramenta vem depois da interpretação do que você precisa, tá? Boa noite, guerreiro. Se me permite uma dica, avise com antecedência. Cara, se eu soubesse com antecedência o que eu vou fazer depois de meia hora da minha vida, eu juro que eu falaria. Prometo que eu vou... Eu estava falando aqui, a minha ideia de fazer do YouTube é isso, porque o YouTube fica no ar e depois eu posso constantemente compartilhar isso. Mas obrigado pela dica. Prometo que eu vou fazer. Eu tinha marcado 10 horas, eu comecei 10h40, não porque eu estava treinando um cara que vai agora para o Rally dos Sertões, um cara de moto, 700 km por dia, 8 dias. Então, eu estava lá. E amanhã tem o triatleta. Tô achando que nós vamos aprontar lá no Havaí, hein? Que é como se fosse a Copa do Mundo do triatlon. Acho que a gente ganha, hein? Vamos ver. Bom, um abraço para todo mundo aí. Boa noite. Obrigado por terem ficado aí até essa hora. Valeu!